Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Daniel Carocha, aqui nas instalações da Intel RigNet, que gentilmente nos cedeu o espaço para este café com Daniel. Daniel é engenheiro de produção e pós-graduado em gerenciamento de projetos de petróleo pela COP, o FRJ. Líder do Comitê de Transformação Digital do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. Atuou em estudos sobre transformação digital em governos da Estônia, Austrália, UK e Brasil. E na Chevron, lidera as áreas de Performance Improvement no Brasil e Digital Innovation na América Latina. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cavanha. Muito obrigado pela chance de conversar. Orgulho de estar aqui. Que bom, que maravilha. Lembrando que Daniel não fala pela Chevron, mas sim pelo Comitê do IBP, de Transformação Digital. Daniel, como você compararia a transformação digital que está ocorrendo no mundo, colocando o Brasil nesse cenário? Quais as grandes diferenças? Perfeito. Bom, a primeira coisa a se entender, né, acho que as matrizes realmente elas possuem estão começando nessa jornada. Eu acredito que um ano e meio que elas começaram, a Chevron, por exemplo, começou um ano atrás, e muita coisa está acontecendo agora. Entretanto, a gente consegue enxergar que as filiais, não só no Brasil, mas no resto do mundo inteiro, elas estão promovendo a transformação de uma série de formatos. Então, eu acredito que em pouco tempo, as filiais, vamos dizer assim, elas produzirão transformações de níveis, tanto de nível tático, operacional, até estratégico. Isso você vê no comitê das Isso eu enxergo junto com meus parceiros, os meus, vamos dizer assim, os nossos amigos lá da transformação digital de outras empresas. E é claro, né, eu não posso, a gente precisa falar do trabalho da Petrobras, através do Borella, está iniciando um excelente trabalho. Que é um desafio, na verdade. É um desafio. Até porque ela é uma empresa pesada, com toda uma carga brasileira forte. Né? Exatamente. Agora, diga uma coisa, essa digitalização, essa transformação digital, ela não é a digitalização da burocracia, né? Quer dizer, a automação dos processos burocráticos. É uma transformação de processo também, não é? Exatamente. A ideia é que muitas pessoas têm da transformação digital é a digitalização de processos que são em papel, vamos dizer assim. Né? Mas não é isso. Isso envolve uma mudança de mentalidade, você olhar o processo e entender que o processo está aí para ser melhorado, para ser totalmente otimizado. Independente se ele é em papel, se ele já é automático, se ele já é digital. O Digital Transformation está muito além de digitalizar papéis e digitalizar processos. Como está fora do Brasil? Está intenso? Está bastante intenso. As grandes operadoras hoje estão investindo pesadamente nisso. Eu já consigo enxergar, tanto na Chevron quanto em outras empresas, que há uma promoção de eventos de startups e para buscar soluções disruptivas. Esse é o caminho. E, naturalmente, isso vai chegar aqui no Brasil muito forte. E é por isso até que a gente está trabalhando nisso. Agora, no Brasil, você tem muitas dessas empresas operadoras gigantes e até os first tier providers, os fornecedores de primeira camada, são estrangeiros com decisões e pesquisa fora do Brasil. Como então se dá isso no Brasil? Excelente pergunta. Bom, como eu falei, as filiais elas estão já promovendo transformações interessantes e as matrizes aceitam muito bem isso e promovem isso. E isso vai aumentar cada vez mais. Entretanto, eu acredito que com essa flexibilização da matéria de P&D no Brasil, através da NP e tudo mais, isso vai acelerar o processo aqui nos próximos 3 anos. Eu acredito que vai haver uma grande aceleração de soluções advindas de startups disruptivas para a indústria de óleo e gás. Porque mudou, então, a regra da ANP está mudando para facilitar essa entrada de startups e na transformação digital também é isso? Exatamente. As empresas operadoras elas têm que separar um certo valor para P&D, pesquisa e desenvolvimento, que hoje, ou antes dessa mudança de regra, era muito burocrático. E agora está se expandindo e vai abrir uma oportunidade muito interessante para que startups apoiem as operadoras. E aí, como você tinha colocado, quer dizer, tem as matrizes e as filiais vão enxergar oportunidades para as filiais também fazerem esses investimentos. Isso é de tudo quanto é lado. Eu acredito muito que vai vir de cima, vai vir de baixo. Eu acredito muito na participação da operação em si, nesse processo de transformação. Então, vai vir de todos os lados.
virá de todos os lados. Quer dizer, o Brasil então está crescendo as oportunidades de óleo e gás, de bids, de licitações, e ao mesmo tempo também nessas tecnologias todas. É um movimento muito bom esse momento. Ou como é que o comitê do IBP, como é que ele está enxergando isso, mapeando isso tudo? Exato. O comitê, a ideia do comitê exatamente primeiro, unir quem toma as decisões de transformação digital da indústria, os operadores, e por conseguinte trazer toda a cadeia de fornecedores com o intuito de quê? De reduzir o OPEX por barril na Bacia Brasil. Essa é o grande foco nosso é reduzir o custo de operação no Brasil, que hoje varia entre 35, às vezes 30, 40, de média. E a gente sabe que, por exemplo, bacias nos Estados Unidos, enfim, bacias em outros lugares, eles possuem um custo menor. Então, por que não juntar todo esse time, essa turma, para discutir sobre transformação digital e buscar compartilhamento de projetos onde todo mundo ganha, já que nós não somos varejo, nós somos atacados, vamos dizer assim, né? Então, esse é o grande lance, o grande objetivo do Comitê do BP, trazer gente que decide, entender quais são os gaps do mercado, promover, colocar isso para startups, trazer soluções disruptivas e com isso reduzir o OPEX por barril. Você conseguiria, Daniel, nos contar um caso de sucesso e um caso de insucesso? Insucesso não dá para dizer, um caso que não deu certo, vamos chamar assim? Com certeza, até porque na transformação digital os casos de insucesso são aprendizados. E a gente sempre aprende para não errar de novo. Bom, a gente tem vários, eu já participei de alguns. Um grande sucesso que eu acredito que foi um ponto marcante na Chevron e tudo mais, que eu acho que a Chevron até divulga, já está divulgando e já está fazendo no mundo, foi um exemplo de um processo que custa muito caro, que é a inspeção de tanques de FPSOs. Esses tanques devem ser inspecionados e tem uma frequência que é obrigatória pelas agências de classe ou até por questões da ANP e tudo mais. Envolve muito risco, tem um risco de muitas pessoas trabalhando em um ambiente que não é... Em gases e tudo mais, e escalando, e um custo muito elevado. Então, após isso em 2017, esse projeto foi interessante porque ele era um custo muito elevado dentro da carga de OPEX que a gente tinha. Foi feito um mapeamento de processo, até pelo meu background de Lean Six Sigma, a gente avaliou a gente mapeou todo o processo de inspeção de tanque, identificamos que tomava-se muito tempo para fazer a inspeção, envolvia-se muito risco e muito dinheiro. E em 2017 estava borbulhando essa ideia de transformação digital, indústria 4.0, a gente conseguiu identificar em Londres que tinha uma empresa de drone com uma solução de software de avaliação de imagens. Então a gente trouxe para dentro do nosso fluxo, a gente fez uma prova de conceito e a gente conseguiu reduzir de uma semana para 20 minutos a inspeção, com 2 pessoas em vez de 30. Então, foi uma redução de 75% em termos de OPEX, uma redução violenta em termos de riscos de... E com a mesma garantia de performance, quer dizer... E com a garantia melhor ainda, porque como a gente depende de pessoas tirando fotos dentro de um tanque, você acaba dependendo da pessoa tirar a foto, de achar, enquanto que o software de avaliação de imagem, ele tem uma precisão muito maior do que o olho humano. Quer dizer que o drone desce dentro do tanque, voa lá dentro... O drone desce dentro do tanque, ele faz um voo e as imagens são captadas, logicamente, isso vai para dentro de um software e o software processa essa imagem, identificando micro-corrosões até corrosões maiores. Muito interessante. E um caso que você acha que frustrou? Sim. Tem um caso bastante interessante em 2016. Existe um processo em finanças que de pegar dados de diversas fontes, operação, supply chain, tudo mais. Eles usavam o Excel, basicamente, para fazer essa compilação de dados e girar a avaliação financeira da empresa. Então foi elencado isso como uma oportunidade, a gente foi avaliar o processo, identificamos os desperdícios desse processo e identificamos um potencial uso de robô, ou Robotic Process Automation, e iniciamos o projeto. Entretanto, a gente identificou o seguinte, que quando a gente executou, a gente chamou a consultoria de TI, a própria empresa participou, a área de TI participou no desenvolvimento do dashboard, né, em vez de Excel, para passar para um sistema web, a gente não prestou atenção na importância do usuário final.
Ou seja, a gente implementou o projeto era muito bonito, só que quando o usuário ia usar, ele tinha problemas. E ele acabou que não foi, acabou que o projeto não pegou. E a gente teve que voltar, dar um passo atrás e o projeto está parado. Ainda está parado, porque a gente não tem. Ele acabou saindo da prioridade, mas ele foi um projeto de sucesso e que a gente aprendeu com isso. A gente aprendeu que, e aí hoje é difundido, o foco de qualquer solução tem que ser no humano. Tem que ser no usuário final. Está muito bem, né, adaptado nesse negócio. Agora, você citou, en passant, que você é qualificado em Six Sigma e Lean, né? Isso. Tecnologia. Quais são, além dessas duas e outras tantas de processos, mas as tecnologias estão envolvidas na transformação digital? Inteligência artificial, nuvem, analytics, IoT. O que mais que está? Me conta assim esse mundo das tecnologias voltados para transformação digital. Bom, cada vez mais o espectro está aumentando, né? Com a redução dos custos de sensores, com a redução dos custos de armazenamento de dados e de conectividade, isso está possibilitando um mix de tecnologias que cada dia aumenta mais. Bom, as grandes aí que eu posso chamar é machine learning, ou seja, aprendimento da máquina, a máquina aprender. Quer dizer, antes, por exemplo, eu como Black Belt ou Master Black Belt, a gente tinha que analisar um processo e pegava os dados lá de Excel, são 1000 dados, 5.000 dados, e a gente gerava gráficos para tentar entender quais eram as variáveis daquele processo que a gente precisa melhorar. Hoje isso pode ser feito automaticamente, sem um humano, o Black Belt analisando. Então, o Machine Learning para mim é uma ferramenta que eu estou apostando muito na indústria petrólea, que pode, por exemplo, predizer uma parada de produção antes dela acontecer. Se eu tenho as variáveis, por exemplo, de medição de gás, medição de temperatura, pressão, eu consigo pegar o passado, identificar que as paradas de produção aconteceram quando as variáveis X, Y, Z estavam naquele momento subindo, e eu posso fazer a máquina aprender que antes dela chegar naquele momento, ela aprende e ela avisa ou faz algum processo automático para não acontecer a parada de produção. Esse, quem sabe, seja o ponto mais relevante que você Isso é um chamou. Ponto bastante relevante, é um ponto muito novo na indústria ainda, de petróleo e de energia. A gente está descobrindo muitas coisas ainda, mas é uma área de bastante interesse. A outra ferramenta que eu acho excepcional também é a questão de internet das coisas. A gente está implementando, a gente tem uma série de projetos a serem implementados aí na Chevron e fora também no IBP. A gente tem pontuado algumas oportunidades na utilização de pequenos sensores embutidos, por exemplo, em spare parts, para melhoria de acuracidade de inventário, por exemplo, dentro de FPSOs. Hoje a grande dificuldade é a acurácia desse inventário, por N motivos. E é um inventário muito caro. Então, quer dizer, você tem um dinheiro parado ali muito forte. Então, se você tem um controle do inventário, uma gestão eficaz de inventário, você consegue reduzir bastante os custos. Esse seria mais de localização e de identificação do item. Exatamente. Ele pode servir para outras coisas também. Outro projeto, por exemplo, interessante é um smartwatch, como esse relógio aqui, que você tem sensores embutidos, outros sensores de gás, por exemplo, que você detecta, por exemplo, se uma pessoa se sentiu mal do coração, ela caiu no meio da plataforma. Hoje, sem nada, você pode demorar 3 horas, 5 horas para achar a pessoa e essa pessoa pode falecer. Com esse smartwatch, por exemplo, você pode identificar ela quando ela simplesmente cai ou se sente mal. Então você falou de inventário, supply chain, essa parte toda, também todas as coisas de vibração, gás, toda essa parada, e a parte do humano, quer dizer, o controle de segurança. São os 3 elos, tem mais coisas? Tem muito mais. O espectro é muito grande, a gente está descobrindo, né, como montar esse grande Lego aí, e a gente vai ver muita oportunidade nos próximos anos. Me conta, Daniel, na sua visão, qual a relação que existe de inovação e empreendedorismo? Existe alguma conexão dessas duas coisas? Com certeza, são grandemente ligados. Assim. Você tem experiência pessoal disso? Experiência pessoal, inclusive. Porque você fez uma startup e não funcionou isso? Eu já tive algumas startups e algumas quebraram. Algumas deram certo, outras quebraram. Exatamente como você falou, o empreendedorismo ele é importante. Hoje, a transformação digital, um dos pilares é você testar modelos e errar. Faz parte do aprendizado, e quanto mais você erra
e mais você roda esse processo e aprende, você fica mais forte, a empresa, enfim, a empresa ou a startup fica bem mais forte. Né? Agora, Daniel, especulação, eu não sou da área e tenho até que tomar um pouco de cuidado com as coisas que eu falo, mas por vezes eu vejo inovação por inovação, vamos fazer inovação sem essa base, sem essa sustentação tecnológica, técnica e de formação, até de engenharia, né, ligadas. Isso é mesmo ou eu estou sonhando? Não, eu acho que tem que ter uma base, mas a inovação em si, ela não precisa ter o conhecimento técnico específico de engenharia. Né? É lógico que você deve usar pessoas, enfim, nos grupos de trabalho, nos design thinking workshops. É muito importante você trazer o usuário, que no caso normalmente é um engenheiro, para dentro de uma sala para ele participar. Isso é fundamental no processo, até porque senão, você falou muito bem, é uma inovação que não tem efeito prático. Né? Então eu acho que eu vejo com bons olhos essa conexão entre o mundo real e o mundo de inovação. O mundo multidisciplinar. A aplicação de fato. Né? A gente vê projetos, por exemplo, que não tem relação com a realidade. Que são bonitos e são lindos, mas qual é a aplicação? Eu sempre costumo dizer, pela minha base de Lean Six Sigma, de foco em resultado, a gente sempre tenta buscar, beleza, qual é o outcome disso aqui? Qual é o resultado que você pretende com isso? É o OPEX? É reduzir risco de incidentes? É o quê? E aí você, com base nisso, você puxa a cadeia e puxa quem tem que participar, usuários, clientes, enfim, fornecedores e tudo mais. Agora, Daniel, existe medição para a transformação digital? Ou seja, estamos aqui, queremos chegar lá, existem medições? E como é que isso funciona? Bom, existem diversas medições, né? Uma é o próprio OPEX por barril, porque a gente espera que com essas transformações que são implementadas, elas vão afetar de alguma forma o custo do barril para aquela empresa. Né? Ou uma melhoria de segurança, por exemplo, redução de fatalidades, certo, ou redução de quase incidentes. Não enfim. É só custo, também tem esse lado do safety, né? Com certeza, muito forte, muito forte. E aí, medição do programa de transformação digital, você tem vários KPIs que você pode utilizar, por exemplo, geração de ideias, porque a cultura é muito importante, como eu falei, a mentalidade, a abertura para brainstorming de ideias e tudo mais, e recepção dessas ideias, e o feedback para o idealizador, é um processo que é muito importante e faz parte do pilar lá da transformação digital. Então, por exemplo, geração de ideias é um KPI importante. Se você tem poucas ideias sendo geradas na empresa, você tem que analisar por que você tem poucas ideias, já que tem uma infinidade de oportunidades. E sem falar em nome de empresas, obviamente, no comitê que você atua, coordena, você vê empresas com muita dificuldade de fazer transformação digital e outras com mais facilidade, ou elas estão todas mais ou menos parecidas? Boa pergunta. Bom, como a cultura é um processo bem difícil, né? Demanda tempo e demanda muito envolvimento da top-down, por exemplo, ainda existe uma jornada aí de 1 ou 2 anos para que a gente consiga chegar, na minha opinião, num momento de pura, como é que eu vou dizer, muita iniciativa aparecendo dentro da empresa e fora da empresa, né? Mas eu acho que a gente está no caminho. Isso não acontece só no Brasil, acontece em todos os países. Isso é muito novo. A gente está falando aí de 1, 2, 3 anos para cá. É muito novo, mas a cultura é um ponto importante. Chamar o ponto da cultura. O top management é importante também, quer dizer, esse alinhamento cultura mais top management. Mais top management. Se a gente não tiver o top management comprando, vamos dizer assim, a iniciativa, a mudança, não vai funcionar. Né? Não adianta ser bottom-up. Certo, perfeito. Muito bom, Daniel Carocha. Gostaria de agradecer seu tempo. Eu que agradeço. Excelente. Sempre estaria à disposição. Muito bom. E sabe, um dia possamos fazer um debate mais amplo disso, mais longo, né, com uma estruturação de pensamento bacana. Sim, será um grande prazer. Você passou em temas muito bons aqui. Será um grande prazer. Muito obrigado. Boa tarde a todos.